O primeiro a ser escolhido para ser um líder. Segundo a Bíblia, diz que Davi, ele era único e diferente dos seus irmãos. Davi, ele tinha algumas características, que dentro dessas características, diferenciava ele dos irmãos. Davi, ele era baixo, ele era ruivo, de pequena estatura, porém, ele era formoso. Segundo a teologia, diz que Davi, ele era ruivo, de pequena estatura, por causa da sua mãe. Na verdade é que Davi, ele era filho de uma prostituta em que o seu pai já se relaciona. E é por isso que ele nasce ao contrário, diferente. E por ele não ter tamanho, ser ruivo, ele não era para ser escolhido para liderar o exército de Israel. Não só pelo tamanho, mas porque também ele era ruivo e diferente, é dado uma nova ordem para ele. Qual foi a ordem? Você será pastor de ovelhas. Amém, irmãos? Amém. Você será pastor de ovelhas. Foi dado para ele missão e assim foi feito. Davi, ele pastoreava ovelhas, cuidava, alimentava, apacentava. E toda vez quando via urso, via leão, ele estava ali para livrar as ovelhas das garras desses animais ferozes. Só que o tempo do esquecimento na vida de Davi tem prazo de validade. Vamos de novo, o tempo de esquecimento na vida de Davi tem prazo de validade. O direcionamento de Jessé para ele não era o mesmo de Deus. E algumas situações nós temos que passar para, primeiro, criar maturidade, segundo, fortalecimento. Às vezes é necessário passarmos por situações para nos dar maturidade e crescimento. No momento em que nós estamos passando, a gente murmura, reclama, se sente exausto, cansado. Mas depois que passa, você olha para trás e diz: Senhor, valeu a pena vivenciar essas guerras que o Senhor me deu. Então não se preocupe com os problemas que te cercam, pois esses problemas que te cercam é para te fazer mais que vencedor. Vou repetir porque eu gostei. É para te fazer mais que vencedor. Você pode apontar para alguém que está do seu lado e diga: você é vencedor. Diga para ele: espera mais um pouco, que depois desse vento, depois dessa guerra, depois dessa crise, você vai olhar para trás e vai gritar: eu sou mais. Você pode aplaudir a Jesus? Nós somos mais que vencedores. Todavia, entretanto, situações nos faz às vezes fraquejar no meio da caminhada. Normal. O maior problema não é o que nós passamos no meio da caminhada. Eu gosto de falar isso. É como nós nos comportamos mediante a ela. Alguém falar para Davi: Davi, você irá pastorear. Eu acho que talvez alguém ia pensar, para os seus irmãos ser do exército, Davi ia murmurar. Mas Davi recebe a ordem e ele fala: tá bom. De todo o coração, de toda a vontade, ele vai ao campo pastorear. Isso é lindo. Por quê? Porque Israel estava vivendo em calamidade, porque o seu rei, chamado Saul, ele foi o melhor rei de Israel durante um ano. O restante, ele foi o pior rei que Israel teve. Deus, vendo isso, vai ver que o teu povo precisava de um rei para quê? Para ser liderado. Ele olha para Samuel e fala: Samuel, você já ungiu a Saul? Ungi.
então rejeita-o como rei. Samuel, ele vira as costas para Deus e não quer rejeitar Saul como rei. Deus, ele fica tão chateado com isso que ele olha para Samuel e fala: Samuel, até quando tu terás dó de Saul, sendo que eu o rejeitei? A verdade, irmão, que essa palavra dó vem de dor. É Deus dizendo para ele: até quando tu sentirás dor pelas transgressões de Saul, e não pesará a mão sobre ele? Deus, vendo isso, esses problemas que aconteciam dentro de Israel, promessa se estabelece dentro de Israel, mas por causa de Saul, o teu povo sofria. O que vai acontecer? Deus viu que Saul não era um líder bom aos olhos de Deus. O que ele faz? Ele começa a procurar, dá uma ordem para Samuel, fala: Samuel, pega um cordeiro, pega uma ovelha, vai até a casa de Jessé. Chegando lá, eu vou te dar uma ordem. Tá bom, Senhor. Pegou o cordeiro, atravessou as terras. Você está aí, irmão? Atravessou a terra, foi até a casa de Jessé. Chega lá e fala: Jessé, eu vim ter um particular contigo. Antes da gente ter esse particular, eu vou preparar uma mesa, porque na minha casa ninguém vem e fica de barriga vazia. Vou preparar uma mesa? Vai preparar uma mesa. A Bíblia diz que tem um banquete. Dentro desse banquete, comendo, se alimentando, eles começam a conversar. Yuri, eles começam a conversar. Segundo o texto, diz que eles conversando, ele vai se levantar, Samuel vai se levantar. Imagina, eu bate na mesa e falo: olha só, chega, eu vim aqui porque eu preciso ungir alguém da tua casa a rei. Aí, o texto diz, é rápido, o texto diz que ele fala: tá bom, já que alguém da minha casa tem que ser rei por causa de Saul, ele sabia o problema que estava, ele manda chamar os melhores que ele tinha. Aí, segundo a Bíblia, ele manda chamar Abinadab. Abinadab era frente do exército, homem de guerra, forte, alto, e tinha um grande nome dentro de Israel. Chegando Abinadab, o texto diz que Samuel vai olhar para ele, vai pensar em ungir, e Deus dá um grito no coração de Samuel, dizendo: Samuel, não é esse, rejeita. Aí, além dele, passa Eliabe e Samar, também era de guerra, forte, também tinha um nome excelente, um nome de vencedor. Mas quando eles chegam para ser ungidos, Deus olha para Samuel e fala: Samuel, ainda não é esse. Samuel, irmão, ele fica frustrado, ele fica pensando: se quem era para ser ungido não foi, então quem é? E algo dentro do coração dele dizia que tinha mais alguém. Ele incomodado com aquilo, ele bem incomodado com aquilo, ele vai gritar e vai dizer: ô Jessé, tem mais alguém da tua casa? Jessé vai parar, vai analisar e vai dizer: tem alguém. Olha a palavra, só que está no campo, cuidando de ovelha. Vamos de novo. Na verdade, irmão, a função pastorear não era uma função bem remunerada, não era uma função bem vista, era o cargo mais baixo que tinha dentre o povo, era pastorear. Por isso que foi dado para mim, porque todos os seus irmãos eram à frente de exército, cargo alto. Davi, por não ter tamanho e por alguém achar que ele nunca iria vencer guerra, ele nunca iria vencer batalha, o que acontece, pastor? O que acontece? Ele é colocado para pastorear. É por isso que quando Samuel olha para ele e fala: tem alguém da tua casa? Ele fala: tem, mas tem um problema. O que é? Está pastoreando. Primeiro, que o testemunho que o seu pai deu dele não foi o melhor que tinha, foi o mínimo. Está pastoreando. Isto é uma palavra negativa. Estou falando de Bíblia, uma palavra negativa. Aí,
Alguém vai olhar e vai dizer, aí Samuel vai olhar e fala assim, já que ele está pastoreando, manda ele vir. Aí o texto diz que Davi vem. Quando Davi vem, vai dizer que Samuel ele dá um grito. Salmos 89, versículo 20, vai dizer, achei a Davi o meu servo, eu com santo óleo o ungi. Peraí. Alguém saiu de um cargo lá embaixo para ser levantado num cargo lá em cima. Isso é um paradoxo. Eu não sirvo para exercer na visão de quem me colocou, mas na visão de Deus. Agora você está vendo aí. Porque não é o que alguém fala, é o que Deus quer. Você pode pegar na mão de alguém, por favor. Você pode segurar na mão de alguém, por favor. A vontade não é minha, a vontade é de Deus. E quando Deus quer, não há quem possa impedir. Eu vou de novo, não há quem possa impedir. Uma vez que Deus fala, está falado, decretando, está decretado. Jessé não pode mudar as rotas que Deus estabeleceu para Davi. Eu vou melhorar. Ninguém tem o poder de mudar as rotas que Deus estabeleceu para você. Sua casa. É Deus que quer. Então Davi ele é ungido. Depois que Davi é ungido, ele não assume o trono. Porque uma coisa é o ser ungido, outra coisa é o estar preparado. Existe esse... Depois eu prego sobre isso. Segundo texto, vai dizer que certa feita, Davi está ao campo e ele é chamado. Quando ele é chamado, o texto diz assim, ó, e Jessé olha para Davi e fala, Davi, vai ao campo de batalha e leva alimento para os seus irmãos. Davi olha e fala, então tá bom. Ele pega o alimento, vai ao campo e leva para os seus irmãos. O texto diz que Davi está no campo. De repente ele vê que tinha um gigante que afrontava o exército do Deus vivo. O gigante que afrontava o exército do Deus vivo não amedrontava ele. Porque por mais que Davi nunca foi para o campo de batalha guerrear, mas ele era um guerreiro. Pergunta por quê? Pergunta por quê? Porque a própria Bíblia, ela diz que Davi está no campo, cuidando de... Aí de repente, vem o urso e o que ele faz com o urso? Ele diz que quando o urso veio, ele Vamos de novo. Quando o urso veio, ele Aí quando ele não veio, ele matou. Aí quando ele vai no campo, ele não vai em posição de guerreiro, ele vai em posição de servo. Ele vai em posição de servo e não de guerreiro. É por isso que ele vai servir. Aí quando ele está para servir, um dos irmãos dele dá uma palavra negativa para ele. Porque o alimento que ele dava, o irmão dele não sabia que o alimento que ele estava dando não era para fazer comer e descansar, mas é para dar força e vigor. Você reparou que os irmãos dele têm nome de quem vence batalhas fora? E ninguém sabe que Davi vence batalha dentro. E quem está dentro sempre tem alimento para dar para quem está fora. Você está aí, irmão? É por isso que ele é mandado a levar alimento. Porque aqui dentro ele aprende as características de servir. Eu não sei se você está no culto, mas é você que Deus vai usar para alimentar quem está lá fora. Não, mas quem está lá fora é acostumado a vencer guerra, eu sei. Mas quando se depara com gigante, quando se depara com Golias, vamos lá. O texto diz que algo vai acontecer. Ele leva alimento para os seus irmãos. Aí ele vê que o gigante afrontava o exército do Deus vivo.
Aí ele vai ter uma ideia: eu não posso guerrear contra esse gigante sem a bênção de quem me lidera, que era o rei Saul. Aí ele fala: então peraí, já te alimentei, vou lá no rei. Fechei a Bíblia e encerro. Ele vai até o rei Saul. Chegando até o rei Saul, vai ter uma conversa. E aqui eu começo e já termino. O texto diz que chegando na presença do rei, ele fala: meu rei, vim aqui pedir permissão para lutar contra o gigante que está afrontando o teu exército. Aí ele diz assim: Davi, olha a palavra negativa, ele diz: Davi, como que você vai derrotar esse gigante se ele é guerreiro desde moço, desde jovem, e você nunca guerreou uma guerra? Palavra negativa. Mas a resposta de Davi é o que mais mexe comigo, que ele fala: meu rei, enquanto você estava sentado no trono, veio um urso para tentar matar as tuas ovelhas, eu o matei. E não só matei o urso, veio um leão e eu também o matei, porque quando ele ia para as ovelhas, ele também vinha para cima de mim e eu o matei. A palavra negativa de Saul gerou uma resposta imediata a Davi, porque às vezes é necessário você responder para os Saul e saber quem você é. É devagar. Quem você é necessário. Isso aqui é tão sério, irmão. Isso aqui é tão sério que o desdenho de Saul é tão grande que é para desanimar Davi. Mas Davi está acostumado a ser esquecido, já não é hoje. Davi, ele é acostumado a ser esquecido desde sempre. E de todas as palavras negativas que ele recebe, essa era a palavra que não ia desanimar ele, porque ele já estava blindado e acostumado. E o que ele faz? Ele responde e diz: eu vou, porque ele não tem poder de me matar, porque eu já feri, eu já matei, mas só que foi no secreto. Aí o texto diz que Saul olha para ele e fala: Davi, então pois bem, vai lá, mas antes de você ir, você pega a minha armadura, coloca sobre ti e vai. Aí tu diz que ele pega o capacete, a armadura e a espada. Para que servia a couraça? Para blindar o coração e as costas. O capacete era para que não deixasse a espada dos inimigos entrasse sobre a sua cabeça. E a espada é para atacar e ao mesmo tempo se defender. Aí o texto diz que Davi, ele pega essas ferramentas, coloca sobre si. E o que vai acontecer? O texto diz que ele caminha com as ferramentas de Saul. Caminha com as ferramentas de Saul. Aí o texto diz, pastor, que quando ele caminha, encerra agora, quando ele caminha, ele para. E ele não consegue mais caminhar, porque ele estava com as vestes de Saul. Mas, porém, ele era Davi. E outra coisa, Saul, ele era grande, forte, e Davi, ele era, você está aí, irmão, Davi, ele era, então como que a roupa de alguém que é maior do que eu vai caber em mim? Como que o capacete de alguém que é maior do que eu vai caber em mim? Na verdade é que Davi estava colocando uma roupa que não era para ele. Ah, se você tivesse. Davi estava colocando uma veste que não era para ele. Quando eu me visto de vestes que não cabem em mim, eu caminho, mas por um tempo eu paro.
E eu posso dar uma palavra de ânimo para você? Posso te dar? Sim ou não? Sim. Não coloca vestes que não foi feita para você. Deus fez a veste sob medida para você. A veste que você coloca de alguém não lhe cabe. E tudo aquilo que não te cabe, se você insistir, te gera problema. Se você insistir, te gera crise. É por isso que a guerra na casa de alguém está assim. É porque tem colocado vestes de Saul, tem colocado armaduras de Saul para guerrear contra inimigos. Aí você diz, não, Eda, mas você não sabe, eu consegui até abrir minha empresa, mas um ano ela fechou, com 6 meses fechou. É claro, você colocou uma veste que não era para você. Não, eu comprei um veículo e com o tempo eu não consegui pagar. É claro, você colocou uma veste que não era para você. Enquanto você insistir em algo que não é para você, que não te cabe, isso vai te fazer parar. Deus não te chamou para colocar vestes que não é para você. Diga para alguém, tem uma veste sobre medida, que não é para você emprestar, e também não vai rasgar, e não vai se perder. Se porventura você engordar, Carlos, ela vai engordar com você. Se você emagrecer, ela vai emagrecer com você. Se você engravidar, ela engravida com você. Porque aquilo que é para você foi feito para o teu tamanho. Ela enlarguece, diminui, cresce, abaixa. Porque é para você e não é para os outros. Aí o texto diz que ele tira as vestes. Isso é rei. E ele vai. Quando ele se depara com o gigante, ele pega a pedra. Ele vai, gira a funda e mata o gigante. A pergunta é, quando nós falamos de Davi, nós lembramos de Davi e quem? Davi e Golias. O nome Golias, ele tem uma raiz hebraica e no sentido original significa aquele que muda, ou mudança. Isso é muito preciso, porque Davi ele só é conhecido depois que ele bate de frente com a mudança. Aleluia! Meu Deus! É uma palavra de ânimo, irmão. É por isso que a gente conhece Davi e Golias. Não é porque Davi enfrenta os gigantes, é porque Davi enfrenta mudanças. E quando eu estou disposto a mudar, eu entro para a história. Não, vou melhorar. Quando eu estou disposto a mudar, eu deixo um legado. Porque história todo mundo apaga. Agora é legado. Nenhuma vírgula muda. Você está preparado para bater de frente com a mudança? E tem mudança que causa dor. Será necessário Deus tirar algumas pessoas. Será necessário Deus fechar algumas portas. Será necessário bloquear alguém. Porque as mudanças podem causar dor. Mas essa dor é para você deixar o legado. Não, se você estivesse aqui, na verdade não é que Davi mata Golias, é clichê. Não é que Davi mata um gigante, é clichê. Não é que Davi mata Golias, não mata um gigante, isso é clichê. É que Davi ele bate de frente com a mudança. Quando eu decido mudar, eu crio coisas grandes que eu nunca criei. Alguém olhou e disse, Davi, até 3 dias atrás tu estava no pasto, cuidava de ovelha e ninguém via, derrotava urso e ninguém via, matou leão e ninguém via, do nada você reaparece aqui e mata Golias. Aí você vai olhar e vai dizer, é claro meu filho, as minhas guerras no culto tu não viu, agora o teu venço em público, você será o primeiro a ver. Mudança pode vir, porque a igreja aliança com Deus está preparada para bater de frente e mudar o quadro da minha vida. Localize a mão de alguém em 5 minutos. Localize a mão de alguém em 5 minutos, eu encerro. Localize a mão de alguém. Hoje é o dia de mudança para a sua vida. Não é um gigante, é clichê.
aberta. Enquanto eu prego aqui, aleluia, cargos serão mudados. Enquanto eu prego aqui, o financeiro de alguém muda. Enquanto eu prego aqui, a casa de alguém muda. Mas não é porque alguém disse vai mudar, não, é porque eu decidi bater de frente com a mudança. E quando eu estou disponível para as mudanças, Deus faz na minha vida o que ninguém pode fazer. Você pode abrir a boca enquanto eu bebo água, vamos? Se for preciso, perde, mas perde para mudar. Se for preciso, perca, mas perca para mudar. Se for preciso, abre mão para mudar, porque mudanças, elas geram confronto, mas Deus é tão fiel, aleluia, que Ele não faz Davi mudar com as vestes de Saul, Ele faz Davi mudar com as pedras que ele encontra no meio do caminho. Meu Deus, se você estivesse aqui, irmão, as pedras que lançaram no caminho, Davi olha e fala: a fofoca que você jogou, eu deixo passar, porque é meu privilégio, é eu derrotar gigante. Não, o que você falou sobre mim, não se aplica a mim, porque eu vim para pegar pedra e jogar contra gigante. Se você estiver aí, eu libero. Vamos lá, as pedras que se encontraram no caminho, não é para atacar alguém, mas é para matar gigantes. Não, vamos melhorar. As pedras é para derrubar gigantes. Olha para cá. O texto diz que depois que Davi derruba o gigante, ele pega a espada de Golias e corta a cabeça de Golias. Porque ele entende que se ele derruba e não mata, se levanta de novo. E existem gigantes que nós temos que matar e não derrubar. Porque se eu derrubo o gigante que me cerca, na segunda, na terça ele levanta. Não, mas se eu derrubar na terça, na quarta ele se levanta. É por isso que você tem que matar ele na segunda, para não se levantar na terça. E além disso tudo, ele pega a espada que Golias foi contra ele. Ele pega a espada do inimigo e corta a cabeça do mesmo. É porque ele entende que o inimigo foi morto pela própria espada. Um minuto, já deu. O inimigo foi morto pela própria espada. Sabe por quê? Porque aquilo que ele usou contra você foi usado contra ele. Deus abençoe e aplaude a Jesus.